Olá você, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal de aula de história. Se você for novo, eu te faço um convite muito especial. Se inscreve agora no canal, deixa o seu joinha para me ajudar e em seguida ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Hoje nós vamos continuar o assunto da semana passada. Se você perdeu a aula da semana passada, não tem problema nenhum, basta tocar aqui e você volta, assista a aula anterior e em seguida retorna para este vídeo para que você consiga compreender, porque este vídeo, esta aula, é um prosseguimento da aula anterior. Vamos lá! Na aula anterior, nós aprendemos a respeito de duas revoluções que aconteceram dentro da Rússia. O governo de Nicolau despencou, caiu, saiu fora de jogada e os socialistas chegaram ao poder. A primeira revolução que aconteceu ali foi a Revolução dos Moderados, que foi em abril de 1917. Mas nós paramos a nossa aula em outubro do mesmo ano de 1917, onde o Lenin conseguiu, através de uma revolução, chegar ao poder. Lenin chegou ao poder e começou a radicalizar. Então hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu dentro do governo Lenin. O que aconteceu no governo Lenin, no governo dos bolcheviques. A palavra bolchevique quer dizer maioria. A maioria do Partido Operário estava com o Vladimir Lenin. Então, por isso que eu digo, volte na aula passada e assista para você compreender que nós abordamos tudo isso aqui que eu estou falando aqui de uma maneira sucinta e breve, tá bom? Para a gente não perder o foco. O que aconteceu no governo de Lenin? Esse vídeo vai falar sobre o governo de Lenin. Em primeiro lugar, quando ele chega no poder, ele assume, e aí nós temos um governo dos bolcheviques, já que Lenin era um bolchevique. A primeira decisão que ele tomou foi em sair da Primeira Guerra Mundial. Você que acompanha os meus vídeos diariamente, que acompanha o meu canal, sabe que nós já abordamos aqui a Primeira Guerra Mundial. É só você procurar, eu tenho uma playlist aí, você encontra facinho, tá? Você vai no início desse canal e tem todos os vídeos lá. Assiste também, que é muito importante. Foi exatamente por causa dessa revolução que nós falamos naquele vídeo de uma maneira bem sucinta, foi nesse momento que o Lenin decidiu retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então ele vai retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, que havia sido uma promessa que ele havia feito, que nós abordamos essa promessa na aula passada. E aí ele vai assinar o Tratado de Brest-Litovsk. Foi através desse tratado, um tratado de paz que ele firmou com a Alemanha. Em 3 de março de 1918, oficialmente, a Rússia abandona a Primeira Guerra. Em segundo lugar, o que ele promoveu no governo dele foi o confisco de terras. Ele confisca todas as terras que pertenciam à família real, à família do czar, que era o rei da Rússia. Ele também confiscou a terra dos nobres, confiscou as terras que pertenciam à Igreja Ortodoxa, não é a Apostólica Romana, é a Igreja Católica Ortodoxa, tá? E ele vai transferir essas terras, entre aspas, você vai entender porque eu estou falando entre aspas, para os camponeses. Na aula passada eu falei que ele tinha prometido terra. Terra para quem? Para os camponeses. Nesse momento, os camponeses recebem a terra e acham que aquela terra pertencia a eles. Lê do engano, como nós veremos daqui a pouco. Em seguida, ele estatizou a economia. De um termo bem prático, o que ele fez? Todas as indústrias, todos os bancos estrangeiros, todas as estradas de ferro. Na primeira aula, né, esse é o terceiro vídeo sobre o mesmo tema, na primeira aula nós falamos ali sobre o czar, a gente viu a construção de uma grande ferrovia que era transiberiana. E aqui nós estamos vendo que este governo de Lenin, o governo dos bolcheviques, vai estatizar tudo, inclusive as estradas de ferro. O que significa estatizar em termos práticos? Significa que tudo isso passou para o controle do Estado. Todo o poder ao Estado.
Essa é uma das principais propostas do socialismo, um Estado forte, um Estado controlador, um Estado que vai interferir na sua vida privada, tá bom? E foi isso que nesse momento o governo de Lênin passou a promover. Em seguida, nós vamos ver, claro, que as pessoas naquela ocasião não faziam ideia de quem era Lênin, quais eram os planos e a ambição dele e até que ponto ele estava decidido a levar aquela revolução bolchevique. As pessoas que eram monarquistas, ou seja, que ainda apoiavam o czar, as pessoas que eram mencheviques, que eram socialistas, mas não eram radicais, os liberais, que não gostam do socialismo, mas que apoiam o liberalismo econômico, essas pessoas elas se reuniram com um só propósito, que foi derrubar o governo de Lênin. Eles acharam que podiam fazer isso, principalmente contando com a ajuda da Inglaterra, dos Estados Unidos e do Japão. E olha que eles receberam uma ajuda dessas três nações, desses três países. Porém, o que é que vai acontecer nesse momento? Vai ocorrer uma resistência por parte de Lênin. E aí, meu amigo, nós vamos entrar em uma grande guerra civil, uma batalha intensa, muitas pessoas perderam as suas vidas nos campos de batalha. Guerra civil por quê? Porque era russo lutando contra russo, pai contra filho, filho contra pai, todos divididos ali por suas ideologias, e sendo que a maioria, que é os bolcheviques, defendendo esse novo regime que era o sistema de Lênin. E nós vamos ver ali o grupo dividido em dois exércitos. O primeiro exército era o exército branco, que era esse exército que contava com a ajuda dos Estados Unidos, da Inglaterra e do Japão. E do outro lado a gente vai ver o exército vermelho. Na aula passada eu falei aqui sobre a Guarda Vermelha, que foi fundada por Trotsky. E Trotsky vai então melhorar as táticas de guerra e vai transformar a Guarda Vermelha em um exército vermelho. Então, estamos aqui em uma guerra civil, onde de um lado nós temos o Exército Vermelho, do outro lado nós temos aí o Exército Branco. O Exército Vermelho, os que defendiam o Lênin. O Exército Branco, aqueles que queriam combater e fazer que o governo Lênin fosse derrubado. Essa guerra, ela durou de 1918 até o ano de 1921. Veja só, demorou muito tempo e apesar das intensas batalhas, no final das contas, Lênin conseguiu aquilo que queria, que foi permanecer no poder. E é claro que ao permanecer no poder, ele vai endurecer, né, ainda mais o sistema, o novo governo dele. Ele vai baixar medidas mais duras, mais rígidas. E qual foi o cenário que nós temos ali daquela pós-guerra civil? O que a gente viu ali, gente, foi o seguinte: foi muita fome, milhares de pessoas passaram a perecer, a morrer de fome, tá? Milhões de mortos. O povo estava extremamente esgotado, o povo estava extremamente empobrecido, tá bom? E serão criados também os tribunais. Eu falei que Lênin vai enrijecer, né? Vai endurecer o sistema. E esses tribunais, gente, praticamente condenavam as pessoas à morte sem direito à defesa. Ou seja, eles não tinham direito de se defender. Elas eram imediatamente julgadas. E foi nesse período aí que o czar e sua família foram condenados à morte. E a gente está vendo aqui, então, a radicalização do governo de Lênin. Mas, além de ter criado esses tribunais, ele também exerceu um rígido controle, né, sobre a produção agrícola e sobre a produção industrial. Por exemplo, ele vai confiscar, naquele momento, toda a produção agrícola dos camponeses. O nome dessas medidas duras é chamada de comunismo de guerra. Bolcheviques vão vencer aquela guerra, mas o cenário é este: extrema pobreza, extrema dor, pessoas morrendo de fome. E aí o Lênin vai tomar uma nova medida econômica. Ele vai dizer assim: olha, nós temos que dar passos atrás para poder avançar para o futuro. Esse passo atrás para avançar para o futuro seria voltar um pouquinho para o antigo sistema, voltar
um pouquinho para o antigo regime. Qual era o antigo regime? O capitalismo. Vamos, abrir algumas exceções para o funcionamento do capitalismo a fim de recuperar a nossa economia. E a Ilene vai apresentar a nova política econômica que tem a sigla NEP. E o que era que ele propunha com essa NEP? Em primeiro lugar, permitiu a compra e a venda de excedentes de colheitas. Isso havia sido proibido. Imagine só, cara? Você é o camponês, você está produzindo e você não tem, gente, a autonomia, o direito de vender para quem você quiser, a hora que você quiser, do jeito que você quiser. É assim que funciona o sistema socialista. Eles querem praticar tal justiça, porém, existe alguém que vai controlar a sua vida. Quem é esse alguém? É o governo. É o governo babá, é o governo papai, é o patriarca, é aquele que vai dizer como é que você deve dirigir a sua vida ou não. Ele vai exercer um rígido controle. Inclusive, esses camponeses não podiam vender para o mercado externo. Na NEP, ele permitiu a compra e a venda dos excedentes, mas no mercado interno. Ou seja, um governo controlador, que vai determinar para quem você pode vender e quando você pode vender. Tudo passa pela decisão do Estado forte. Segundo lugar, ele liberou a entrada de capitais estrangeiros na forma de empréstimos e de investimentos. Mas é claro que naquele momento, nem todas as pessoas, os investidores externos, queriam investir ali na Rússia. Por quê? Porque você deve lembrar que Lenin estatizou tudo. Aí muitos investidores observaram aquele cenário e disseram, não sei, esse novo regime não inspira confiança. E se de repente ele voltar atrás e decidir estatizar a minha empresa, estatizar a minha movimentação dentro da Rússia, isso vai trazer um problema para a Rússia. Ele também vai incentivar a formação de pequenas e de médias empresas, mas atenção, somente para aquelas pessoas que publicamente declaravam apoio ao governo de Lenin. Não, esse aí eu sei que é nosso apoiador, então ele vai poder abrir uma pequena e uma média empresa, certo? Agora, se fosse alguém que eles tivessem dúvida ou que não conhecessem, essas pessoas não iriam receber essa autorização de maneira nenhuma. E por fim, nós vemos o resultado disso tudo. E qual foi o resultado disso tudo? A agricultura, ela vai se recuperar. Porém, a indústria e o comércio vão permanecer em uma situação difícil. E por que permaneceu em uma situação difícil? Justamente pelo olhar desconfiado, dos investidores estrangeiros. Para um investidor investir em um país, em um local, ele tem que ter uma certa tranquilidade, tá bom? E você não pode perder de maneira nenhuma a próxima aula, porque se a coisa não tá boa, vai ficar pior. Na próxima aula nós vamos estudar um cara tirano que decidiu endurecer ainda mais o sistema, dentro da Rússia, qual o nome dele? Qual o nome dele? Stalin. Já ouviu falar nele? Não. Então se prepara que na próxima aula você vai ficar de boca aberta com o que o Stalin fez dentro da Rússia. Beijo no seu coração, deixa o seu like, se inscreve e ativa o sininho para receber as nossas notificações. Valeu!